nasci em Júlio de Castilhos, em 1940, e passei a minha infância entre a cidade e numa fazenda no município de Tupaciretã, que era da minha avó, da família dela. A fazenda era muito grande, dividiu pelos irmãos dela, cada um ficou com 20 e poucas hectares de campo, fazenda de Batu. Ali é que eu mais absorvi a natureza, né? Porque, claro, numa fazenda tinha um rio no fundo com árvores, um matinho, e então a minha infância foi brincando por ali. Aconteceu uma coisa em 1941, que foi uma grande nevada em Júlio de Castilhos. E o meu avô fez ali pra gente brincar, fez um boneco de neve, que eu sempre digo, acho que foi a primeira escultura que eu vi na minha vida, porque eu tinha 1 ano e pouco, né? Eu entrei pro colégio com 11 anos, mas eu já sabia ler, escrever as 4 operações, né? Mas entrei para ficar mesmo no colégio, entrei com 11 anos no 2º livro primário. A minha tia, que morava em Júlio de Castilhos, Arabella Gomes, era professora de desenho no ginásio estadual da cidade. E desde pequena ela viu a minha tendência de rabiscar, de fazer desenho e tudo, e ela foi me orientando. Eu tinha aula de desenho lá na casa dela, estava no primário ainda e ia lá. Desenhar com ela no jardim, no pomar. Ocorreu um fato interessante, eu nunca pensei em escultura até algumas datas, né? E aí um dia eu estava tomando um banho de rio no fundo da casa e percebi que tinha uma coisa diferente ali no meu pé, né? Tipo de uma bola, uma textura diferente. Aí eu puxei assim com o pé e peguei aquela bola, era uma argila escura, mas bem boa de modelar, né? E eu modelei uma cabeça, me lembro bem dessa cabeça. Parecia aqueles da Ilha da Páscoa, assim maiores refinamentos da forma. E a cabeça acabou se perdendo. E aí depois fiz vestibular para aqui, para Porto Alegre, para a Escola de Artes daqui, e vim cursar no Instituto de Artes, né? Que para mim foi assim, abriu-se uma porta, né? Porque eu morava no interior, aonde inclusive não era compreendido nem por parente nem pela cidade, né? A gente vira chacota querendo ser artista plástico, né? Períodos bem difíceis. Mas quando eu cheguei ali eu estava no meu elemento, né? Aquela biblioteca para mim era um mundo ali. Eu entrei na escola, tinha biblioteca com muitos livros de artes plásticas, muitas fotografias, mostrando os livros. Conheci pelos livros Picasso, Chagall, que foi muito forte a influência, né? Tanto que eu queria fazer as coisas flutuando, mas como fazer, né? Até eu fiz vai estar na exposição, uma folha que eu quis fazer ela no espaço. E no meu ateliê eu fiz uma experiência, botar 2 latas assim, botar uma taquara e imaginar que aquela folha pudesse terminar na taquara, né? Eu calculei o que seguraria essa folha e ela ficou no espaço. E aí eu vim, depois fiz o vestibular e entrei na Escola de Artes. E aí tinha professores muito bons, né? Cristina Balbão, Alice Soares, professor Corona, que era professor de escultura, em espanhol, e professor Malagoli, professor Fário. A minha grande professora foi a Cristina Balbão, uma mulher de muita cultura, viajava muito e me fez enxergar a vida real, visual, sem restrições, né? Porque ela tanto gostava da arte pura, né? Como ela também apreciava as manifestações populares, esse artesanato, essa coisa toda.
E eu fiz esculturas grandes de madeira, que uma está no museu da prefeitura, e ganhei um primeiro prêmio no salão. Bom, ali eu já estava entusiasmado com o meu trabalho, né, com a carreira, tudo que eu poderia desenvolver, né. Via que estava surtindo algum efeito, né. Depois disso, eu concluí o curso ali, depois que eu fiz o aperfeiçoamento, e fui lecionar em Santa Maria, indicado pela professora Doroteia. Então ela me levou para lá e eu fui me dedicando à escola, acabei ganhando tempo integral. Casei com uma moça daqui de Porto Alegre, Neuza de Martini, que também era jornalista. Aí fomos morar em Santa Maria e descobrimos lá uma casa do período da colônia lá, sabe? E foi restaurada essa casa e nós moramos lá uns anos. Foi muito bom falar com os alunos no Instituto de Arte. Fui indicado pela professora Doroteia para Santa Maria para substituir a professora de cerâmica. Fui dar escultura aqui em Porto Alegre quando me transferi. Porque essa coisa da aula, né, não me cativa muito. Né? Eu gosto de mexer, eu sempre digo, as mãos do aluno não me interessa muito, o que me interessa é a cabeça. Né? Porque as mãos tu aprende com uma pessoa do ofício, tu aprende a fazer, trabalhar com pedra, com ferro, com tudo. Mas hoje, tecnologicamente, está tudo mudado, também pode aprender com um profissional. Mas a cabeça é que é preciso ampliar, né? O conhecimento. Em Porto Alegre eu pude fazer isso, de não ficar em cima do aluno, né? Porque o aluno também tem que conviver com seus colegas, tem coisas que eles querem conversar, tem um ateliê, né, de arte, mais que a gente pode aproximar. Assim. E, então eu gostava desse método, assim, de deixar mais livre, né? E só falar. Eu sempre disse, quando tu achares que está pronto, me chama. Eles vão conversar. Né? Aí a gente conversava sobre o trabalho, sobre as possibilidades. Porque eu acho aquela coisa que o professor está em cima, assim, não faça assim, bota mais para cá. Não era comigo aquilo, né? Quando eu estava lecionando na Universidade de Santa Maria, na Escola de Artes de lá, eu comprei, achei que poderia usar aquela massa plástica para chapear carro. E realmente deu, eu fiz um monumento na universidade, com 3 metros de altura, e fiz uma exposição aqui em Porto Alegre com peças feitas com aquela massa. Só que era muito difícil, porque aquela massa tinha um ponto meio demorado para solidificar. O que caracteriza o meu trabalho, né, isso não existia ainda. Eu estava no meio de uma nebulosa, né, fazendo um monte de coisa com muitas influências. Aí fomos para a Espanha fazer uma bolsa de estudo. Eu fui para a Escola São Fernando, aí fiquei lá na Espanha 2 anos. Meu professor principal foi o Dom Manuel Villaseñor, que era um pintor que hoje tem um museu lá na Espanha, na cidade que ele nasceu. Lá na escola eles exigiam no curso de escultura, como eu fui lá como escultor estudar,
fazer peças que mostrassem que eu tinha habilidade para a escultura, né? E aí então eu fiz uma escultura em madeira que eu tenho aqui, uma escultura em pedra, que ficou na Casa do Brasil, porque era uma cabeça grande, e essa escultura aqui em resina, aí que eu tomei contato com a resina como um material plástico, material de arte, né? Eu voltei da Espanha sem ter uma linha de trabalho. Isso me angustiava muito, né? Eu voltei para o Brasil e voltei para minha casa lá, que era uma casa de campo, né? Perto da universidade. Então eu tinha guardado uma casa de camotim, que é bem numa janela, como eles gostam de fazer, né? E aí quando foi tirado, eu digo, tira o máximo que tu puder, mas aquilo a pessoa te tirando e eles estão por ali. Mas eu fiquei com um pedaço grande. E aquela superfície ali me levou a fazer uma superfície nas esculturas também, aqueles bicos. E eu fiz umas peças para mandar para o Rio de Janeiro. O crítico Marco Bekovic me convidou para uma coletiva no IBEU. Ele dirigia aquela galeria e ele fazia anualmente uma exposição coletiva. Tinha 3 esculturas, eu fiz para esse evento, né? Aí a dona Giovanna Bonino viu a exposição lá, quis me conhecer, tudo, mas ficou aquilo assim. Na época era a melhor galeria que tinha, né? E então, no outro dia, eu quis ir lá falar com ela e ela disse, mas que bom que tu aparecesse, porque eu quero uma exposição tua. Com essas obras que eu fiz, aí começou um torrente de formas, né? Dentro daquele espírito, aí comecei a enxergar coisas, comecei a fazer, e é o meu trabalho que marca o meu trabalho, né? Essa influência da natureza. Sempre usei a cor e a minha escultura é bidimensional, ela não tem vulto redondo. Ela tem frente, costa e perfil. É a escultura egípcia que eu gosto, desde criança, gostava muito da arte egípcia, né? Fui ao Egito depois. E a cor também, né? A cor chapada, né? Tem aquela pincelada, assim. Eu tirei inspirado na natureza, mas para mim não são espinhos, porque muita gente diz, que coisa agressiva, essas garras, essas coisas. Eu não acho, porque para mim a folha, a folhagem, a coisa, ela é flexível, macia, né? Então são coisas que nascem ali na superfície, né? E que tomam essas formas de cuneiformes, assim, coisas assim, mas nunca pensei em garra, né? Eu vi de onde elas vinham, percebi que era da natureza, do reino vegetal, né? E eu nunca deixei a minha paixão pela forma do corpo humano, né? Então, né, naqueles trabalhos tem uns que parecem abstratos, mas está ali a figura. Mas aí, quando a gente vai transformando o trabalho, né? Eu acho que eu até botei no site, a arte para mim ela não evolui, né? A arte se transforma, porque a arte da caverna é a arte de hoje, né? Então eu acho assim.
natureza, ela é erótica. Mesmo a natureza vegetal, ela tem formas de reprodução, né? Então, quando eu fiz aquelas 2 mesas ali que eu botei os sons na floresta, porque seria o encontro do masculino e o feminino. É os sons na floresta que ocorrem essa junção, não é? Do feminino e do masculino. E quando eu fiz o painel lá para o museu, para o metrô de São Paulo, eu pensei, eu fiz sagração à primavera. Primavera é onde renascem as coisas, né? Então, também fiz uma coisa assim, uma figura masculina, uma figura feminina, né? Uma trama ali em cima que seria o habitat, né? Com aquelas hastes para fazer a casa, a choça, e depois um quadrado que determinaria o território, né? E em cima tem um bastãozinho que seria o sexo masculino, e depois tem a figura feminina, né? Então, para mim, a sagração da primavera é assim, vai renascer. E eu gosto muito, tanto que nas fases do dia, eu botei as fases do dia que sempre fizeram, é dia, tarde, crepúsculo e noite. Mas eu nunca gosto de fechar as coisas. E eu gosto muito da aurora da natureza, né? Porque os ritos dos primeiros homens eram sobre a natureza, né? A forma de sobrevivência, né? A caça, a pesca, então tudo isso era a natureza que estava ali, ele estava integrado naquela coisa, né? Porque o índio, ele tem aquela forma maravilhosa de fazer com sua composição da arte plumária, composições de penas e tudo, que impressiona muito. Mas quem era o mestre? Era a natureza. O que ele tinha? O rio, as plantas, as flores, os pássaros, né? E a minha pintura, eu vejo, as pinturas das esculturas também, eu sou apaixonado pela arte dos índios. Eu tive uma sala na Bienal de São Paulo, na 21ª Bienal. Coloquei 7 esculturas que eu denominei Série Xingu, o Homem e o Rio. E eu sempre achei, desde criança, essa coisa da natureza. Eu morei até os 11 anos numa fazenda que tinha um mato com um rio no fundo, né? Então, isso é uma coisa que não se explica de onde vem, né? É uma coisa que vai incorporando na percepção. E acontece. Eu tinha um temperamento muito tenso, que eu acho que agora eu resgatei o meu temperamento, vamos dizer assim, né? Mais tranquilo. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Hoje eu realizei um trabalho que está ainda, né? Eu pretendo fazer mais coisas.
mas já tem um trabalho meu reconhecido, então, formalmente, então isso me dá uma tranquilidade para continuar o trabalho.